Boa noite a todos. Estamos muito felizes de podermos estar aqui hoje, nesta noite de primavera. O tempo colaborou bastante hoje, né? Não está tão frio, porque o inverno anda se intrometendo um pouco na primavera, mas ok, tudo certo. É a nossa região aqui mesmo. E estamos felizes também porque nós podemos estar aqui. Nós estamos felizes porque nós podemos ter a oportunidade de conhecer Jesus, de conhecer o Mestre. E nós estamos aqui em busca dele, das suas palavras. Cada um de nós traz no seu coração uma intenção para a noite de hoje, aquilo que veio buscar aqui. Então, nós esperamos que cada um saia daqui muito melhor do que quando aqui chegou. Então, eu vou pedir agora que todos fechem os olhos para a gente fazer a nossa prece inicial. Vamos nos acomodando, sentindo a nossa respiração e sentindo todas as energias e as bênçãos que vêm do alto, diretamente para nós e adentram nos nossos corações. Pai, nosso Criador, nós estamos aqui, as tuas criaturas, os teus filhos, uma pequena fagulha do teu amor. Viemos em busca, Pai, de paz, de consolo, de conhecimento, de entendimento. Pai, nós viemos em busca de Ti. Então, nesta noite, que os anjos de luz que aqui se encontram possam nos abraçar com as suas asas de amor e tragam sobre nós tudo aquilo que nós necessitamos e que viemos aqui buscar. E que assim seja. Então, muito bem, o tema da noite de hoje é em louvor dos outros. Em louvor no significado, no sentido de honrar as pessoas, de respeitar as pessoas, as outras pessoas. E esse tema, ele foi retirado desse livro Encontro Marcado, foi escrito pela psicografia, pelas mãos abençoadas do Chico Xavier, mas pelo espírito Emmanuel, que era o mentor espiritual dele. E aí, ele começa falando a seguinte frase: quando alguém te induza a esquecer o impositivo do amparo aos outros, pensa em ti mesmo. Então, ele, no decorrer do capítulo, ele fala sobre todas as coisas que a gente tem. Então, ele começa dizendo assim, que é para a gente observar se a gente tem uma casa, se a gente tem uma casa farta, se a gente pode escolher a comida que a gente vai comer. E às vezes, muitas vezes, a gente tem as angústias do nosso dia a dia no nosso coração. Mas que é para a gente pensar em louvor dos outros, todas aquelas criaturas que também sofrem de angústia, mas que precisam passar por muitas provações, muito maiores do que nós, materialmente falando. Ele disse que se a gente tem conforto material para ofertar para os nossos filhos, para os nossos descendentes, e aí muitas vezes a gente tem algumas coisas, algumas inquietações no nosso coração, e que elas são justas, mas que também é para a gente, em louvor dos outros, pensar nas inquietações que eles sofrem, porque muitas vezes eles não têm nem o que dar de comer para os seus filhinhos. E muitas vezes os filhinhos padecem porque não tem uma assistência médica adequada para eles. Depois ele fala sobre o repouso e o remédio para refazer o nosso cansaço. E que muitas vezes surgem no nosso caminho chuvas de brasas, se referindo aos problemas que a gente tem na nossa vida. Todos nós temos muitos problemas. Mas que é para a gente também pensar nos outros. Que além de eles terem também essas chuvas de brasas na vida deles, eles muitas vezes suportam de cabeça erguida as aflições, com menos possibilidade de descanso, muitas vezes tendo que trabalhar muito mais do que a gente.
E aí ele fala sobre os tesouros da instrução, que a gente tem cultura, ou que a gente sabe ler, ou que a gente teve acesso à educação, e que a gente também tem os nossos problemas no dia a dia, mas que é para a gente pensar naquelas pessoas que têm os seus problemas e que seguem com os seus problemas a vida deles sem ficar reclamando tanto. E eles, muitas vezes, na infância ou na juventude, não tiveram o acesso à educação. Conserva as disponibilidades preciosas e conhece de perto suplícios físicos e morais, que te fazem solicitar do Senhor amparo e inspiração nos instantes difíceis. Pensa naqueles que resistem às provações muito mais ásperas que às vezes as tuas, as nossas, né? Sem arrimo que lhes favoreça o consolo ou a restauração. Reflete isso e deixa que a beneficência te inspire a jornada na terra. A caridade, aí ele fala sobre a caridade. A caridade é uma luz superior. Então, quando a gente faz a caridade, é como se a gente estivesse recebendo essa luz superior e entregando para o nosso próximo, cujos raios constituem a saúde, reconstituem a saúde e a alegria da alma, na condição de terapia divina. Então, a caridade, ela é como uma terapia divina. Quando a gente sofre, e a gente tem os nossos motivos de sofrimento, e cada pessoa é um universo particular. Às vezes, uma dor que é para uma pessoa, que uma pessoa sofre, às vezes eu olho para aquela pessoa e penso assim, poxa vida, tipo, não é nada. Mas a gente não entende os gatilhos que dispararam dentro do coração daquela pessoa para ela sofrer tanto. Por exemplo, quando perde um emprego. Ah, perdi um emprego, sacode a poeira, busca outro emprego, tudo certo. Mas tem pessoas que elas sofrem com uma intensidade muito maior. E é injusto a gente ficar julgando essas pessoas, a gente precisa ter caridade com essas pessoas. Tem pessoas que terminam um relacionamento, outras sacodem a poeira, vão para um próximo relacionamento, tudo certo, né? Mas algumas pessoas, elas vivem a vida como se elas estivessem ainda lá no passado. E aí, isso é importante a gente pensar, porque quando a gente vive do passado, a gente vive uma vida de relembrar coisas, às vezes de mágoas, às vezes de angústias, a gente fica vivendo aquele passado lá, né? E quando a gente vive muito o futuro, a gente vive a ansiedade, porque a gente está sempre pensando no futuro, então a gente nunca vive o presente. Então é importante a gente ter o retrovisor para olhar para o nosso passado, é importante que a gente veja por onde a gente passou para não repetir os mesmos erros e acertar aquilo que foi bom, mas é importante que a gente olhe para o para-brisa da frente, que a gente olhe o futuro, mas que a gente esteja aqui vivendo o nosso presente. Tem uma palestra do Arthur Valadares que ele fala sobre estar presente, porque muitas vezes a gente está lá em casa e a gente está pensando lá no que tem que fazer lá no meu serviço. Aí, às vezes, eu estou no serviço e estou pensando o que eu tenho que fazer aqui no centro espírita. Aí, eu estou aqui no centro espírita, mas eu estou pensando o que tem que fazer lá, sei lá, no estudo. Aí, eu estou lá no estudo, então, eu nunca estou num lugar que eu deveria estar, porque eu estou sempre com a cabeça pensando em outras coisas, eu estou sempre em outros lugares, eu nunca estou no momento presente. Isso não é muito bom, né? Então, seguindo aqui, a gente vai falar agora um pouco sobre o olhar de Jesus com relação à caridade e aos julgamentos que a gente faz referente à caridade. Aqui nós temos uma passagem da Bíblia, né, do Evangelho de João, que fala sobre a mulher adúltera, e nós temos três parábolas de Jesus, que eram historinhas com o fundo moral que ele contava naquela época, a respeito da vida cotidiana das pessoas. Então, eram pastores cuidando de ovelhas, era o agricultor, né, lá no filho pródigo, o bom samaritano que tinha os viajantes, né, que iam de um lado para o outro. Então, cada um deles tinha um propósito. Cada parábola de Jesus tinha um propósito e tinha um fundo, né, alguma coisa que ele queria ensinar a respeito do que Deus espera de nós e do reino de Deus também.
Então, na parábola, por exemplo, vamos falar sobre a mulher adúltera primeiro. Naquela época, as mulheres e os homens, quando eles eram pegos em adultério, a punição pela lei de Moisés era a lapidação. Então, como eles eram judeus, eles seguiam as leis de Moisés, a lapidação é o apedrejamento, né? Então, eles pegavam as pessoas e apedrejavam. Só que nesse caso, só tinha mulher lá para ser apedrejada. E onde estava o homem? Então, era uma sociedade também muito diferente, né? Naquela época, as mulheres, elas não eram nem contadas, as mulheres e as crianças não eram contadas. Então, se vocês verem muitas passagens, assim, que diz da multiplicação dos pães, tinha 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Então, as mulheres, elas não eram contadas na época, né? E a mulher chegou lá para ser apedrejada. Ela tinha errado, né? E Jesus disse, quem de nós não erra? Quem de nós está livre para julgar? E aí ele disparou um outro olhar e pela caridade moral ele fez com que as pessoas largassem as suas pedras, largassem os seus julgamentos, olhassem para dentro de si, olhassem para os seus erros e largassem tudo e aos poucos todos foram embora, ficaram só os dois e ele disse, vai e não peca mais. Na parábola do bom samaritano, os samaritanos eles eram um povo muito odiado pelos judeus. Porque lá, numa época bem anterior ali, existiam três, a parte ali tinha a Judéia, né? A Judéia, a Samaria e a Galileia, assim, como se fosse aqui os três estados do sul. E aí a Samaria ficava no meio. E a Samaria, ela foi uma época invadida por povos de outras raças. E eles mataram os homens e procriaram com as mulheres. Então, aquelas crianças, eles diziam que não eram judeus puros. Apesar de eles serem judeus, olha o tamanho da ignorância, né, daquelas pessoas pobres, miseráveis, coitadas, que sofreram uma violência, eles apontavam o dedo e diziam, vocês não são judeus puros, então eles se odiavam, os judeus e os judeus samaritanos, né, que viviam na Samaria. Inclusive, eles nem passavam para ir da Judéia para Galiléia, eles não passavam pela Samaria. Eles cortavam uma estrada que ficava na lateral. Só que essa estrada ela era muito perigosa. E essa história aqui acontece lá na estrada. Então, Jesus conta sobre um sacerdote que deveria ser uma pessoa de Deus, que ajuda, que faz a caridade. Ele viu o judeu lá que tinha sido assaltado, né? E eles passavam muito tempo no templo se purificando. Se ele encostasse naquele homem e ele tivesse morto, ele ficava impuro. Ele ia ter que passar mais vários dias se purificando e tal. Então, ele decidiu passar adiante. Passou um levita, que era uma pessoa que cantava, né, no templo lá e ajudava, enfim, nas celebrações. E ele também tinha passado uns dias se purificando, e se ele tivesse encostado naquele homem e ele não fosse judeu, ele ia ficar impuro. Então ele decidiu seguir o caminho. E quem que ajudou? O samaritano, odiado pelos judeus. Então essa história fala sobre a caridade quando a gente precisa. Quando as pessoas precisam de caridade, a gente não tem que ficar pensando muito. A gente precisa ir lá e fazer o que é certo, o que é preciso, tá? E aí depois fala sobre a ovelha perdida, fazendo uma alusão a todas as pessoas da nossa sociedade que são marginalizadas hoje e que a gente aponta o dedo, né, e diz, esse aí é a escória da sociedade. E na verdade, quando essas pessoas elas conseguem retomar a vida delas e começar a fazer o bem, elas são como se fossem ovelhas perdidas. E aí o céu fica mais feliz, conta Jesus que o céu fica mais feliz por uma ovelha que se perdeu do que as outras 99 que estavam seguras lá no pasto. E o filho pródigo, que é a história de um filho que decidiu ir para outras terras, ir para a cidade, pediu para o pai dividir a herança, ele dividiu entre os dois filhos de forma igual, deu para os dois, o filho se mandou. Pródigo significa gastador. E aí foi, né? E gastou toda a fortuna e tal, e estava lá vivendo na miséria, cuidando de porcos. Os judeus não comem porcos, então imagina ter que cuidar de um porco, e ele não podia nem comer a lavagem do porco. E ele disse, gente, na casa do meu pai os empregados comem melhor do que aqui, né? Então eu vou lá ser empregado do meu pai. E quando ele voltou, o pai dele ficou feliz, né? Porque era
ele disse para o irmão depois ficou com ciúme e tal, seu filho que gastou toda a tua fortuna, só que ele tinha dividido entre os dois, né? O irmão não ia ficar sem o dinheiro. E aí ele disse, filho, tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Só que esse meu filho estava perdido e agora ele voltou a viver e ele encontrou a salvação. Então, para a gente olhar com o olhar de Jesus para a caridade, para essa parte da caridade moral. Nós temos dois tipos de caridade, a moral e a material. A material fala exatamente das coisas que são para o corpo, para a matéria, o alimento, né? Enfim, todas as coisas que a gente pode dar para as outras pessoas que estão precisando naquele momento. A moral, ela fala muito mais sobre esses tipos de caridade que estavam explicados nas parábolas ali de Jesus. E aí tem uma frase lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamento, por palavras e por ações. Então, a gente pode pensar, pensamento, ele gera, ele é vivo, né? O pensamento é vivo, tanto o bem quanto o mal, o pensamento ele é vivo, então a gente pode pensar no bem daquelas pessoas, a gente pode fazer preces, a prece, quando a gente não tem mais o que fazer pela pessoa, a prece é a melhor coisa, o melhor tipo de caridade que a gente pode fazer. E as doações, enfim, daquilo que as pessoas estejam precisando. A gente vê muito aqui na casa as pessoas que trazem as doações, roupas limpinhas, cheirosas, passadas, sem rasgo. Isso é um tipo de caridade diferenciada, não é só pegar aquilo que está sobrando lá na tua casa, vou despejar lá numa sacola e vou entregar lá. Não, é uma caridade diferenciada. As pessoas que têm esse olhar sobre as outras pessoas, né? Imagina tu receber uma roupa suja, é claro, elas fazem a triagem aqui, se as roupas vêm assim, elas levam para casa, lavam, costuram, se não tem jeito, aí vira, né, morre uma roupa de chão. Mas, se não, elas, né, no mais, elas tentam ajeitar o máximo que dá nas roupas. Quero ler um pedacinho para vocês desse capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a caridade. Quem é essa mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida por uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida, porque à porta a saúdam com respeito. Aonde ela vai? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as dores, traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esses infortunados não são mendigos profissionais. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar às necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem o frio, nem a fome. Irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para essas criancinhas. Terminada a excursão, ela se diz, comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que não revela nada, mas é um anjo de consolação. E à noite, numa sinfonia de bênçãos, se eleva ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. No seu lar é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige, mas se ignora o que ela faz, porque não quer outra aprovação senão a de Deus e a da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma das suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Sil, diz ela,
Não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Então, essa parte fala exatamente sobre uma mulher que era bastada. Eu não li toda a parte do capítulo, mas se vocês quiserem procurar capítulo 13, os infortúnios ocultos, fala que ela não se vestia de maneira extravagante ou exuberante ou da forma porque ela vivia na riqueza, né? E ela deixava a carruagem mais longe, cheia de coisas para os necessitados, enfim. Por quê? Porque ela não queria humilhar eles ou rebaixar, então ela tinha esse senso, né, essa sensibilidade. Quantas pessoas vão nas ruas, né, doam as coisas para os outros, tiram foto, postam nas redes sociais? Gente, isso para as pessoas que estão recebendo, né? Pensa, vocês estarem tendo que receber isso já é algo meio degradante, né? E aí as pessoas ainda postarem e colocarem, né, a tua imagem lá é tão feio. Quando a gente quer fazer isso, algum tipo de caridade, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita, que essa é uma frase de Jesus. Aqui nós temos alguns exemplos de caridade. Peguei um exemplo de cada religião, tá? Então, o Chico Xavier, que é espírita, a irmã Dulce, que é católica, o Tenzin Gyatso, ele é um budista, ele é o Dalai Lama, o Gandhi, que é hinduísta, e o Bruno Leonardo, que é um pastor. Peguei esse nome porque na semana passada, não sei se vocês viram, esse pastor evangélico, ele doou 500 mil reais para a Mansão do Caminho, que é uma instituição, uma obra espírita que tem lá em Salvador, na Bahia, que foi fundada pelo Divaldo Franco, que morreu recentemente, e eles fizeram essa doação de 500 mil reais para a obra de caridade. Então, olha que coisa bonita quando as religiões não colocam a religião acima do que a caridade precisa. A caridade, seja ela material ou moral, transforma não apenas quem a recebe, mas principalmente quem a pratica. Esses aqui são nomes de pessoas que são conhecidas por muitos de nós, mas existem muitas outras pessoas que vivem, às vezes, no anonimato. Por exemplo, a Zezé do Pão, que não sei se vocês viram, um teatro que fizeram bem legal aqui, né, na casa, que ela doava pães ali em Torres para as pessoas necessitadas. Ela fazia, né, fornadas e fornadas de pão. A tia Mirna aqui no Vila Lobos, que agora inclusive está passando por uma dificuldade bem grande. A casa dela pegou fogo e o marido dela acabou se queimando, estava no hospital, enfim. E aí ela ajuda muitas crianças no Vila Lobos e também lá em Jaquirana. É uma pessoa assim de bem mesmo. O Frei Jaime, né, que a gente sabe todas as obras sociais que ele tem em Caxias, então ele consegue fazer com que as pessoas que têm façam a doação e faz chegar naquelas que estão precisando. E nós, né, que na nossa individualidade, na nossa de forma não projetada para o mundo, a gente acaba sempre fazendo um pouco de caridade. Nas questões 886 e 887, fala sobre a caridade. E a caridade, então, Kardec pergunta qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, e eles falam sobre o BIP, né? Que é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E aí, Kardec pergunta, né? E aquela história de amar os vossos inimigos não é um contrassenso, né? Contra as leis, né, da natureza, como é que tu vai amar o teu inimigo? E aí eles dizem que sem dúvida, né, a gente não vai ter o mesmo amor pelos nossos inimigos, assim como a gente tem por aquelas pessoas que a gente tem uma ternura diferente, né? Amar os vossos inimigos é perdoá-los e pagar o mal com o bem. É não revidar, é não se vingar, é não ficar com aquela mágoa, com aquela, né, olhando para trás, lá para o nosso passado. É assim que nos tornamos superiores. Pela vingança, nos colocamos abaixo deles. Então, no nosso dia a dia, o que a gente pode fazer em louvor aos outros? Veja o lado bom dos colegas. Ore pelos que sofrem ou vos perseguem. Doe roupas limpas e sem rasgos. Um sorriso, uma palavra amiga.
valorize esforços e seja educado, principalmente em casa. Quantas vezes em casa as pessoas fazem coisa e a gente nem diz obrigado, né? Uma vez teve uma amiga minha que ela, né, a minha filha foi entregar alguma coisa para ela, não, o filho dela foi entregar uma coisa para ela e ela disse, ai, obrigada. Daí ela olhou pro filho dela, ah, é tu? Se eu tivesse visto que era tu, nem dizia obrigada. Eu disse, mas, gente, mas por quê? Né? Então, às vezes, a gente é mais educado com as pessoas que estão fora da nossa casa do que aquelas que vieram junto com a gente para progredir no nosso lar, que a gente, né, pediu para vir na mesma família, e a gente, às vezes, trata as pessoas, né, trata os outros melhores do que a gente trata as pessoas da nossa casa. Recolha lixo jogado no chão. Não importa se foi você, se não foi vocês né, é pelo bem comum. Não olhe com um olhar de pena. Uma outra amiga minha estava passando por uma crise muito forte de depressão. Ela acabou tentando suicídio e ela ficou paralítica. E ela ficou muitos anos sem sair de casa porque ela não suportava o olhar de pena das pessoas, porque ela era uma guria muito jovem e ela não suportava o olhar de pena das pessoas que olhavam para ela. Então, quando a gente vê alguma pessoa com alguma necessidade especial, alguém diferente, para a gente evitar de ficar olhando para eles, né? É um tipo de caridade também. Nomes aqui no caderninho de irradiação, acolher com empatia e na angústia alheia use palavras de apoio. Então, tem uma história que é A Fortuna de Tamar, que ela está escrito nesse livro aqui, Quando Voltar a Primavera. E fala então, é do Divaldo Franco, esse que fundou a Mansão do Caminho lá em Salvador, e o espírito é a Amélia Rodrigues. Ela é uma poetisa brasileira, a Amélia Rodrigues. Então, a Tamar, ela era uma jovem muito rica que vivia na fortuna e no prazer. Mas ela sentia muita solidão e muita angústia. Ela vendia a sua luxúria, mas ela também internamente parava muitas vezes e se interrogava sobre as coisas, né, da vida. Um dia, ela ficou sabendo sobre informações de um Messias que falava sobre amor, sobre caridade, sobre bondade, e ele tinha morrido na cruz. E aí, ele falava coisas tão bonitas e as pessoas que passavam por ali falavam para ela. E ela achava aquilo era como se fosse bálsamo nas feridas e nos sentimentos atormentados dela. Ela queria abrigo e socorro. E todas as vozes elas se referiam a esse mestre dizendo que ele tinha solidariedade para com todos, naqueles dias que eram tão difíceis, dias tão ásperos, né? Ela tinha sede de Deus. Então ela ficou sabendo que alguns amigos de Jesus fundaram uma casa chamada Casa do Caminho, que ficava na estrada de Jope. E aí ela pensou em ir lá para ouvir sobre aquilo que eles falavam. E chegando ali, ela se misturou com as demais pessoas no auditório, que era bem singelo. E começou então Simão Pedro, ele era o discípulo mais velho do grupo, né? Ele era um ancião perto dos outros, e ele falava uma conversação com palavras muito carinhosas. E ele dizia assim: Jesus não ergueu a voz para verberar o infeliz, antes, porém, para exprobar a infelicidade, e tinha os braços abertos para todos aqueles que quisessem a redenção. Cercou-se de mendigos, mulheres inditosas, salteadores, mas não constituiu um reino de párias e vagabundos. Ao inverso, elaborou com a sua alma uma experiência de felicidade que inaugurava o reino de Deus em cada coração. Ela ouviu ele deslumbrada. Era esse o reino de vitórias que ela esperava e que ela queria. Então, terminada, né, a oração de Simão Pedro, as pessoas começaram a ir falar com ele, todas as pessoas queriam, né, uma palavra de consolo, enfim, ele atendia todo mundo. Ela esperou todos serem atendidos para poder falar com ele, porque ela não se sentia confortável com aquela situação, porque ela era uma meretriz. E ela disse para Simão Pedro: tenho necessidade de Deus, pois sou impura.
Sonho com amor, mas estou corrompida. Eu escutei o chamado, mas eu sou uma escrava. E Simão Pedro falou para ela: Jesus, porém, minha filha, é a porta da redenção, a via libertadora. Todos nós começamos das trevas para a luz, do tormento para a paz, do arrependimento, do erro, para a realização do bem. É necessário a gente definir a fazer o bem e começar o quanto antes. Ela pegou então um punhado de moedas, um saquinho de moedas e entregou nas mãos de Simão Pedro e ela disse: toma, essa é a minha fortuna que eu ganhei na noite anterior. E aí Simão Pedro, né, que ainda era muito humano, né, muito voltado para as coisas materiais, ele disse: não, não, minha filha, guarde. Ele não queria aquele dinheiro. E ela disse: não, por favor, transforme esse dinheiro em pão e em socorro. Não queira saber a origem dele. Faça o bem, guarde, por favor, se apiede de mim. E aí, com o peito oprimido, Tamar foi embora, mas ela sentiu uma suave expressão de ser uma fiel servidora do Cristo a partir daquele dia. A partir de então, entre as mãos que se movimentavam para socorrer na casa do caminho, em nome de Jesus, estavam as outroras cuidadas mãos de Tamar, a antiga meretriz que encontrou o reino de Deus e deu-se integralmente a ele, transformando a fortuna da ilusão em riqueza de paz. Então, pessoal, para a gente encerrar, né, a nossa conversa de hoje, gostaria de falar para vocês que quando a caridade quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Quando a gente perceber que precisa, não pensem duas vezes. Não pensa, é uma escolha da pessoa, a pessoa vai usar isso para outras coisas, essa pessoa não merece, é uma pessoa ruim mesmo, tá pagando, sabe? A gente não tem que pensar nessas coisas. Quando alguém precisa da nossa caridade, a gente tem que ter aquele olhar de Jesus. Porque quando a gente precisar também, as outras, se a gente precisar, tomara que a gente nunca precise, né? Para que as outras pessoas também elas consigam fazer o bem para nós e a gente acolher esse bem no nosso coração. Então, era isso por hoje. Agradeço muito a atenção de todos e a caridade. E aí, eu vou pedir então agora para vocês para se acomodarem nas cadeiras e a gente vai fazer uma prece de agradecimento a Deus por tudo que Ele faz para nós. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre contigo eu posso contar. No perfume das flores, na harmonia das cores, e no sol que murmura o teu nome a rezar. Escondido estás no verde das florestas, nas tardes em festa, no sol a brilhar, na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira a cantar. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor cada dia, posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro o teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso rezar. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhoras e senhores. E que assim seja. Que assim seja.